Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Um levantamento do Detran de São Paulo, feito a pedido do Jornal da Record, mostra que no primeiro trimestre do ano, quase 2.800 multas foram aplicadas a motociclistas que empinam motos. Um aumento expressivo, Clébio. A manobra perigosa pode colocar pedestres em risco. Por isso, é considerada crime de trânsito. Os jovens exibem as manobras arriscadas nas redes sociais. Este rapaz de camiseta azul empina a moto de frente para um ônibus. Depois ele tira as duas mãos do guidão. Neste outro flagrante, o motociclista pratica o chamado grau no meio de uma rodovia. Este outro quase bate na traseira de um ônibus. Além de colocarem em perigo a própria vida, os motociclistas prejudicam quem anda pelas ruas. Foi quando empinava a moto em uma avenida da zona leste de São Paulo que um homem atropelou avô e neto em janeiro deste ano. Leonildo da Silva, de 55 anos, morreu e o menino, de 6 anos, ficou ferido. Raquel perdeu o pai e lida com o trauma do filho. O Heitor é autista e a gente já tinha conseguido muitos feitos importantes no desenvolvimento dele. E a gente acabou perdendo. Mexeu totalmente com ele. Com a cabeça dele, com o comportamento. Ele chama muito pelo vô. O motociclista Marcos da Silva está preso, indiciado por homicídio com dolo eventual e tentativa de homicídio. Neste ano, as autuações de motociclistas por pilotarem de forma perigosa aumentaram no estado de São Paulo. No primeiro trimestre, o Detran registrou quase 2.800 multas por manobras irregulares e arriscadas, como empinar a moto. Um crescimento de 61% na comparação com o mesmo período do ano passado. Só na capital foram 682 autuações desse tipo. A questão aí da manobra, de empinar, ela é uma infração gravíssima, ela é passível de multa e retenção do veículo aí, né? Em operações como esta de hoje, a Polícia Militar também fiscaliza irregularidades nas motos e a habilitação dos condutores. Uma das principais infrações que acontece aqui, de que é motivo de recolha, é um mau estado geral do veículo. Então, pneus sem condições, retrovisor quebrado, condutores não habilitados, também acontece muito. Desde o início do ano, o policiamento de trânsito abordou mais de 29 mil motocicletas e aplicou quase 46 mil autuações por vários tipos de infrações. A moto deve estar em dia e ser conduzida dentro da lei para não colocar nenhuma vida em risco. Todo ato tem uma consequência. Ele pode não ter empinado a moto pensando que ia matar alguém, mas se você empina a moto numa rua extremamente movimentada, o risco de ele machucar alguém era muito grande e ele não pensou nisso antes de fazer. Chuva forte deixa ruas de São Paulo alagadas e milhares de pessoas sem luz. Motorista de ônibus perde o controle e destrói a parede de uma casa. Evento reúne milhões de pessoas para celebrar a fé e a união. Estados Unidos atacam porto usado por terroristas Houthis no Iêmen. Em São Paulo, câmeras de segurança podem ajudar a esclarecer assassinato de estudante da USP que estava desaparecido. Especialistas alertam para os perigos do uso da melatonina sem acompanhamento médico. No futebol, Corinthians negocia a contratação de ex-técnico da seleção Dorival Júnior. E as informações de Fortaleza e Palmeiras, que se enfrentam domingo com transmissão da Record, do R7 e do Play Plus. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. No Rio de Janeiro, 3 policiais rodoviários morreram em um acidente de trânsito depois de uma perseguição a uma moto. O piloto da motocicleta teria furado uma blitz na principal via expressa da cidade.
Essas imagens foram feitas pouco depois da chegada do Corpo de Bombeiros. A viatura aparece destruída. O acidente aconteceu no fim da madrugada, quando os agentes perseguiam uma moto que não parou numa blitz na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio. A viatura bateu neste carro. Os dois capotaram e atingiram postes. A Polícia Rodoviária Federal decretou luto oficial na instituição por 3 dias. Em nota, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, lamentou as mortes e prestou solidariedade a familiares e amigos. Pela manhã, ainda era possível ver as marcas do acidente. No veículo atingido pela viatura estava uma família com uma criança de 2 anos. O motorista foi o único que ficou ferido. Quando eu olhei no retrovisor, eles já vinham desgovernados, aí fez um impacto na traseira do meu carro. Foi isso, eles já estavam vindo desgovernados já, sabe? E não alcançaram o motoqueiro foi embora. Minutos depois do acidente, outra colisão. Desta vez, 2 homens que estavam sem capacete em uma moto sem placa colidiram com uma ambulância do SAMU. Os profissionais prestavam socorro às vítimas do primeiro acidente. Com os ocupantes da moto foram encontrados um revólver, celulares, cartões de crédito e joias. Os suspeitos foram presos em flagrante. Esta semana, o helicóptero da Record flagrou o momento em que um motociclista furou uma blitz na linha amarela. O condutor percorreu 15 quilômetros sem ser abordado, até uma comunidade da Zona Oeste. No fim desta madrugada, a polícia fez um cerco a motociclistas que participavam de um rolezinho na região portuária. 8 motos foram apreendidas e um homem foi preso. 3 pessoas da mesma família se afogaram em Praia Grande, litoral de São Paulo. Pai e mãe de 43 anos morreram. O filho de 15 anos precisou ser reanimado e está internado. Em Brasília, uma adolescente de 17 anos também morreu afogada após ser resgatada no Lago Paranoá. Outras 3 pessoas que estavam com ela sobreviveram. É delicado o estado de saúde da adolescente de 13 anos, internada após comer um ovo de chocolate envenenado no Maranhão. A mãe dela, de 38 anos, também está na UTI, mas, segundo os médicos, apresentou uma pequena melhora. Hoje foi enterrado o corpo do menino Luiz Fernando, de 7 anos, que morreu depois de comer o chocolate. Uma mulher suspeita de mandar entregar o ovo está presa. 10 pessoas ficaram feridas no incêndio em uma lancha em Maragogi, no litoral de Alagoas. 2 delas, em estado grave, foram socorridas de helicóptero. A polícia de Goiás fez a maior apreensão de cocaína do ano. 500 quilos da droga foram encontrados dentro de um caminhão. A carga chegou ao estado em um avião de pequeno porte. Segundo a investigação da Polícia Federal, a droga veio em uma aeronave de pequeno porte que pousou em uma pista de aviões agrícolas em São Luís do Norte, a 240 quilômetros de Goiânia. Quando os policiais chegaram, a aeronave, de matrícula estrangeira, já tinha decolado novamente. São aviões que geralmente vêm dos países produtores, aí no fronteiriço com nós, como a Bolívia. Eles têm uma autonomia de voo que consiga chegar ali à região norte do estado e dali repassar para os meios terrestres aí e fazer a distribuição. A cocaína, então, foi escondida em um caminhão que estava carregado com fardos de arroz. A polícia interceptou o veículo quando ele chegava em Goiânia. 4 homens foram presos, o motorista do caminhão e os 3 que desembarcaram a droga do avião. Eles foram ouvidos pela polícia, mas ficaram em silêncio. Foi a maior apreensão do ano de cocaína em Goiás. Foram apreendidos cerca de 500 quilos de cocaína. Segundo a polícia, a droga só estaria de passagem pelo estado de Goiás. O estado de Goiás é utilizado como rota desse entorpecente, o qual é levado para o litoral e, através dos portos, é levado para outros países. Quem é que não sonha com uma noite bem dormida, não é mesmo, Clébio? 72% dos brasileiros sofrem com algum distúrbio do sono, isso de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz. Olha, Cris, o problema é que muita gente acaba recorrendo à melatonina para tentar, então, dormir melhor, e a gente sabe o quanto isso é importante. Mas, de acordo com os médicos, o excesso pode ter efeitos perigosos. As alterações hormonais causadas pela menopausa e por doenças autoimunes faziam com que a Daniela se sentisse muito cansada, mesmo ao acordar.
Durante anos, ela dormiu no máximo 3 horas por noite. Me indicaram a melatonina. E agora eu consigo dormir direto, assim, pelo menos umas 5, 6 horas, assim, eu consigo dormir direto, coisa que eu não conseguia. A melatonina é conhecida como o hormônio do sono. Ela é produzida pelo próprio organismo, mas os níveis podem ficar abaixo do indicado em casos de consumo excessivo de álcool e cafeína, ou do uso de medicamentos. Nos últimos 2 anos, o Sistema Único de Saúde registrou mais de 5.000 atendimentos relacionados a distúrbios do sono. Desde a pandemia, o termo melatonina foi buscado mais de 17 milhões de vezes na internet brasileira. Médicos explicam que dormir mal pode afetar o coração, o cérebro e a imunidade. Em muitos casos, a melatonina é recomendada para ajudar a evitar os problemas. Mas o ideal é usar com indicação médica, mesmo que seja vendida sem receita. É que o uso excessivo pode causar efeitos indesejados. Pode trazer problemas, inclusive, de obstipação intestinal, de prisão de ventre, coisas desse tipo, né? O especialista em distúrbios do sono também explica que a suplementação precisa ser associada a comportamentos saudáveis. A melatonina não é um medicamento que faz dormir. Uma sensação de relaxamento, um sinal de indicação de que o sono chegou. E neste momento, se o indivíduo estiver propenso, preparado, orientado a dormir, ele vai aproveitar essa carona e dormir. A Daniela sabe bem disso. Antes de tomar melatonina, eu faço uma higiene do sono, fico tranquilinha. Hoje, como eu tenho uma qualidade de sono, eu não acordo cansada. Uma pessoa precisou ser socorrida após um acidente com um ônibus em São Paulo. Assunto para Marcela Varasquim. Boa noite para você, Marcela. Suas informações. Boa noite, Clébio, Cris, boa noite a todos. O acidente aconteceu aqui em Pirituba, na zona noroeste da capital paulista. A motorista acabou perdendo o controle da direção e bateu o ônibus neste muro na tarde de hoje. Ela foi socorrida ao pronto-socorro aqui do bairro. Ainda não se sabe se o acidente tem relação com a forte chuva registrada hoje em São Paulo. Toda a cidade ficou em estado de alerta para alagamentos. Na Zona Norte, o helicóptero da Record flagrou avenidas inundadas. Enquanto motoristas se arriscavam, este grupo de 4 meninos brincava em uma rua tomada pela água. Cerca de 55 mil clientes estavam sem luz no fim da tarde de hoje. Eu vou mostrar para vocês agora como é que está a situação aqui neste momento em Pirituba. A gente vê que o ônibus continua aqui no local. As pessoas que estão lá dentro são responsáveis pela empresa de ônibus, que estão esperando um guincho para chegar aqui e para retirar o veículo. É uma operação que deve ficar mais demorada por conta da chuva. Agora a chuva deu uma trégua, mas minutos atrás ela estava mais intensa. Informação que acabou de chegar também é que essa casa que a gente vê nas imagens foi interditada pela Defesa Civil, mas não teve nenhum abalo estrutural e, portanto, não corre risco de desmoronamento. Voltamos com vocês, Cris e Clébio. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta de chuvas intensas para mais de 2.000 municípios. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Quais estados devem ser mais afetados? Principalmente Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Cris, boa noite para você. Clébio, boa noite. E boa noite para você de casa. Entre o sul da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais, a preocupação é com a grande quantidade de água. Em Curitiba, sábado de céu mais encoberto. As pancadas de chuva ganham força à tarde, faz até 24 graus. Em São Paulo e em Brasília, tem alerta para chuva forte com raios, máximas de 26 e de 27 graus. Hoje, a chuva mais pesada foi sobre os estados do Centro-Oeste e do Nordeste. Veja comigo as imagens de satélite. Vemos onde chove neste momento por essas manchas coloridas aqui no mapa. Amanhã, a frente fria chega à costa do Sudeste e reforça a condição para chuva forte em São Paulo, Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Entre as regiões Centro-Oeste e Norte, a circulação de ventos e de umidade forma nuvens de temporal. Tarde de sábado com 27 graus em Florianópolis. Em Vitória, esquenta até os 28.
calor de 32 em Natal e até 31 graus em Cuiabá e em Manaus. Tempo delivery. O Ademilson está de olho na previsão para Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Olá, Ademilson. Atenção neste sábado. Tem alerta para temporais com raios e ventania. À tarde faz até 30 graus. Entre domingo e segunda, o tempo segue instável, com chuva a qualquer hora. Máximas de 26 e de 24. O Beval escolheu a cidade de Taquaritinga do Norte, em Pernambuco. Bem-vindo, Beval. Sábado ensolarado com até 32 graus. Entre domingo e segunda, previsão de chuva passageira. Os termômetros ficam entre os 30 e os 31 graus. E você, já fez seu pedido? Poste agora sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Clébio. Valeu, Lid. Veja ainda hoje, corpo de estudante da USP encontrado perto de estação de metrô é reconhecido pela família. E veja a seguir, ataque aéreo contra Israel. Sirenes voltam a tocar em Israel após tentativa de ataque dos Houthis do Iêmen. O ex-presidente Jair Bolsonaro completa 5 dias de internação após cirurgia no intestino. Ele segue sem previsão de alta e com restrição alimentar total. De acordo com o boletim médico divulgado hoje, Bolsonaro demonstrou boa evolução clínica, sem dor ou imprevistos. Ele continua em jejum oral, sendo alimentado por uma sonda, e fez caminhadas pelo hospital como parte do tratamento de recuperação. As visitas ainda estão restritas. Nos destaques internacionais, o presidente Donald Trump voltou a criticar hoje a liderança de Jerome Powell, à frente do Banco Central dos Estados Unidos. A equipe econômica do governo americano estuda a possibilidade de demissão de Powell, apesar da autonomia do dirigente do banco. Donald Trump disse a repórteres no Salão Oval que a inflação americana está caindo e que o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, deveria reduzir as taxas de juros. Se tivéssemos um presidente no Banco Central que entendesse o que está fazendo, a taxa de juros estaria caindo. Ele deveria reduzi-la, disse Trump. A taxa de juros americana está entre 4,25% e 4,5% ao ano desde dezembro, depois de vários cortes no final do ano passado. Trump e a equipe têm pressionado o Banco Central para que retome os cortes, o que poderia baratear o crédito no país. Nessa semana, o presidente aumentou a pressão sobre Powell, depois que ele veio a público criticar o plano tarifário. Donald Trump chegou a cogitar a demissão de Powell, que ele mesmo indicou no primeiro mandato. Mas o presidente do Banco Central já declarou que a lei não permite que a destituição seja feita por ordem do governo. O mandato de Powell termina em 2026. A declaração de Trump foi feita depois da cerimônia de posse do médico Mehmet Oz, como chefe da agência responsável por programas de saúde destinados a famílias de baixa renda e aposentados. Trump disse que não haverá cortes nesses programas. O presidente americano também se pronunciou sobre um possível acordo nuclear com o Irã. Sou a favor de impedir simplesmente que o Irã tenha uma arma nuclear, disse Trump. Também hoje, a Casa Branca publicou em um site oficial que o surgimento da Covid-19 ocorreu após um vazamento em um laboratório na China. O governo chinês não comentou. Em Roma, na Itália, o vice-presidente americano J.D. Vance desembarcou para uma reunião com a primeira-ministra Giorgia Meloni, um dia depois de ela ter sido recebida por Trump na Casa Branca. Vance e Meloni discutiram possíveis acordos tarifários entre os Estados Unidos e a União Europeia. O grupo rebelde Houthis lançou hoje um ataque aéreo contra Israel. A ofensiva ocorre poucas horas depois dos Estados Unidos realizarem o ataque mais mortal contra o Iêmen. Passava das 6h30 da manhã quando as sirenes tocaram na região central de Israel. Era um míssil balístico lançado do Iêmen pelos Houthis. O exército israelense informou que o projétil foi interceptado. O lançamento ocorre poucas horas após um ataque dos Estados Unidos contra um porto no Iêmen.
A região é controlada pelos Houthis. Pelo menos 74 morreram, segundo os rebeldes. De acordo com autoridades americanas, o objetivo da missão foi interromper o fornecimento de petróleo. O combustível é uma das fontes de financiamento do grupo, que também conta com o apoio do Irã. Os bombardeios fazem parte da intensificação da campanha militar dos Estados Unidos contra os Houthis. Desde o fim de 2023, os rebeldes do Iêmen atacam navios de bandeira internacional no Mar Vermelho e lançam mísseis e drones contra território israelense em apoio ao grupo terrorista Hamas. Hoje, as forças israelenses atacaram 40 alvos na faixa de Gaza depois que terroristas do Hamas rejeitaram uma proposta de cessar-fogo de Israel. Ao menos 30 pessoas foram mortas no território palestino. Na outra frente de batalha, no sul do Líbano, Israel informou que um militante do Hezbollah foi morto em um ataque a drone. Veja a seguir. Donald Trump diz que pode interromper negociações se Rússia e Ucrânia dificultarem acordo de cessar-fogo. E veja também, vice-líder Palmeiras viaja ao Ceará para enfrentar o Fortaleza domingo pelo Brasileirão. A polícia de São Paulo investiga a morte de uma estudante de mestrado da USP. Ela estava desaparecida desde domingo. E mais uma história trágica, né, Cris? Apenas 28 anos. Bom, o corpo dela foi encontrado ontem à tarde, perto de uma estação de metrô, e foi reconhecido hoje pela família. No meio da tarde, carros da Polícia Civil de São Paulo foram até o local onde foi encontrado o corpo da estudante Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos. Os agentes fizeram a perícia para tentar encontrar vestígios que possam levar ao autor do crime. Foi exatamente nessa pequena trilha em meio a esse matagal que o corpo de Bruna foi encontrado. E esse local é um estacionamento com capacidade para mais ou menos 200 veículos, utilizado em épocas de jogos do Corinthians. Mas o que a pessoa que trouxe Bruna até aqui não sabia é que essas obras aqui mantêm em funcionamento pelo menos 8 câmeras apontadas para cá. O estacionamento fica a cerca de 1 quilômetro do terminal de ônibus do metrô Itaquera, local onde Bruna fez o último contato com a mãe no domingo. Bruna passou o dia com o namorado no bairro do Butantã, na Zona Oeste, e voltava para casa. Você tá no metrô Itaquera, filha? Itaquera, mãe. Pena de transporte público, eu vou fazer o quê? Tenho dinheiro para pedir o não. Vou ter que esperar, não vou a pé esse horário da noite. Tenho maior medo daqui. O namorado transferiu dinheiro para que ela pedisse um carro de aplicativo, mas Bruna não foi mais vista. Desde segunda, Simone procurava incansavelmente pela filha desaparecida. Aparentemente ela foi morta minutos depois que ela falou comigo. A minha filha morreu 10 minutos da casa dela. Menos de 10 minutos da casa dela morreu. O corpo foi reconhecido hoje pela família. Ainda não há informações sobre o suspeito do crime. Ela deixou um filho de 7 anos, com 28 anos de vida, com tantos sonhos que ela tinha. Que você raramente via triste, sempre sorrindo. Mãe leoa. O atropelamento de animais nas estradas é um dos principais desafios enfrentados por biólogos e pesquisadores que tentam proteger a fauna em Mato Grosso do Sul. Uma alternativa sugerida por eles, o cercamento destas vias, pode diminuir os acidentes. No acostamento da estrada, filhotes de papagaios que se chocaram contra um caminhão não resistiram. Essa é a rodovia estadual MS 382, na região de Bonito, interior de Mato Grosso do Sul. Mais à frente, um coati foi atropelado. As imagens foram registradas por uma bióloga paulista que visitava a região como turista. Eu até pedi pro motorista da van parar para eu poder tirar o animal, né? Fazer a contenção dele e tirar, só que não deu tempo. O episódio foi o ponto de partida para um estudo que mapeou o impacto dos atropelamentos em 3 estradas na Serra da Bodoquena. Em 8 meses de pesquisa, a cada 5 dias as rodovias eram monitoradas. Nesse período, 210 animais silvestres foram flagrados tentando atravessar as estradas e mais de 460 atropelados. O levantamento foi encaminhado para o Sistema Rodoviário do Estado.
E o isolamento das áreas de mata foi uma alternativa apresentada para tentar diminuir os atropelamentos. Diversas pesquisas, inclusive aqui no Brasil, já demonstraram, né, que o cercamento ele reduz até em 80% as colisões veiculares com mamíferos silvestres. Assim. A Agência de Gestão de Mato Grosso do Sul informou que está adequando um projeto para implantar o cercamento em pontos específicos das estradas. A gente, infelizmente, se depara com alguns casos que tem até vítimas fatais, dependendo do tamanho do animal. Então, é importante a gente conciliar esses dois cuidados para que a gente consiga manter uma rodovia mais tranquila. A elefanta africana Pupi chegou hoje ao Brasil para morar agora na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Ela foi resgatada de um zoológico argentino. Pupi, de 36 anos, foi transportada nessa estrutura sobre uma carreta. A viagem contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e teve diversas pausas para alimentação. Depois de 4 dias e 2.700 quilômetros, Pupi chegou à nova casa, na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Ela levou mais de 1 hora para sair da caixa. Pupi viveu por mais de 3 décadas no antigo zoológico de Buenos Aires, ao lado de uma outra elefanta, que morreu no ano passado. Ela é a primeira elefanta africana a morar no santuário brasileiro, que já abriga outros 5 animais da mesma espécie. Alunos do ensino médio de uma escola do Pará criaram um repelente de insetos, feito à base de uma planta medicinal da região. Mais uma riqueza da nossa Amazônia e com um aroma delicioso, Clébio. A andiroba é de baixo custo e no futuro deve ser distribuída a toda a comunidade. Alunos do ensino médio desta escola pública em Belém uniram sustentabilidade, saberes tradicionais e o conhecimento científico para criar um repelente diferente. Ele é feito de óleo de andiroba. Tudo começou quando a gente pensou na questão das narrativas dos povos tradicionais, dos povos ribeirinhos aqui da nossa região amazônica. O produto nasceu para resolver um problema simples do dia a dia dos estudantes, o excesso de mosquitos no entorno do colégio. Nas épocas da chuva, assim, isso é bastante prejudicial para todos nós. Como alunos aqui, a gente sofre muito com o impacto dos mosquitos, que acabam nos causando malefícios, para todos nós. A andiroba é uma planta comum na região amazônica. O processo de criação do repelente, desde a colheita, secagem até a extração do óleo, retirado das sementes, foi feito pelos alunos em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Pará. As pessoas aqui do estado usam a andiroba como medicamento, mas essa atividade anti-inflamatória ela também é reconhecida cientificamente. Há estudos que comprovam que ela possui essa atividade. Mas, além disso, uma atividade muito relevante é que ele também tem ação repelente. A ideia é que, no futuro, o repelente seja distribuído para toda a comunidade. Autoridades americanas revelaram a identidade do atirador que matou 2 pessoas numa universidade da Flórida. Fênix Ickner, de 20 anos, é aluno da Florida State University. Ele foi baleado por agentes e agora está sob custódia enquanto segue internado. Autoridades disseram que uma das armas usadas no ataque pertencia à mãe dele, que foi policial em um condado próximo. Neste sábado, alunos voltaram ao campus para recuperar pertences deixados para trás em meio ao tiroteio. Além dos 2 mortos, 6 pessoas ficaram feridas. Pelo menos 2 pessoas morreram e quase 100 ficaram feridas em 2 ataques na Ucrânia. Os bombardeios acontecem em meio a negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos. Na cidade de Kharkiv, um míssil balístico atingiu 14 prédios, entre eles uma fábrica de roupas. Uma pessoa morreu e 98 ficaram feridas. Em outro ataque com drone na cidade de Sumi, mais vítimas. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. As 2 estavam em uma padaria. Também hoje, o embaixador da Rússia nas Nações Unidas afirmou que discutir um cessar-fogo na Ucrânia não é realista. O presidente americano Donald Trump, que media o fim da guerra, disse que pode interromper as negociações se Kiev e Moscou dificultarem o acordo. A declaração veio depois que o secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou que o país não vai continuar a mediação por meses e que, embora os Estados Unidos queiram que o conflito acabe, há outras prioridades para o governo americano.
Aqui no Brasil, o governo federal espera que 120 mil famílias acessem o programa Minha Casa Minha Vida, após ampliação para novas faixas de renda. São famílias consideradas de classe média que recebem até R$12 mil por mês. Veja o detalhamento na reportagem da Tainá Farfan. A nova linha de crédito do Minha Casa Minha Vida tem como foco as famílias com renda entre R$ 8.600 e R$12 mil. Mas só as que cumprirem todos os critérios poderão ter acesso ao programa. O financiamento só vai ser concedido para a compra do primeiro imóvel, que tenha valor total de até R$ 500 mil. O crédito é de até 80% do valor, com taxa de juros de, em média, 10% ao ano e sem subsídio do governo. Ou seja, a família vai pagar o valor integral. Imóveis usados também poderão ser financiados. De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, 120 mil famílias de classe média vão ser beneficiadas pela nova faixa. Então, como a gente percebeu que estava havendo carência de recursos para financiar imóveis para a classe média, foi por isso que o governo criou. Então, essas famílias das classes mais baixas estavam atendidas. Quem não tinha nenhum tipo de alternativa era justamente a classe média. Esse novo segmento é chamado de faixa 4 e, ao todo, R$30 bilhões foram separados para estes financiamentos. As outras faixas também tiveram ajustes e o governo ampliou a renda familiar que pode ser beneficiada. Agora, a faixa 1 vai beneficiar famílias com renda de até R$ 2.850 por mês. A faixa 2, até R$ 4.700 por mês. E a faixa 3, renda mensal de até R$ 8.600. As faixas 1 e 2 têm subsídios do governo. Para participar do Minha Casa Minha Vida, é possível conferir as informações pelo site ou aplicativo da Caixa Econômica. O governo também vai lançar uma nova seleção para empresas, estados e municípios nas próximas 2 semanas, com foco na construção de casas para famílias de baixa renda. Ao todo, serão 120 mil novas casas no programa. A nova seleção, a partir daqui mais ou menos no máximo 15 dias, nós devemos estar lançando essa seleção, onde nós vamos fazer 100 mil casas para famílias, para o FAR, né, normal, que é aquele fundo de arrendamento, que é um tradicional Minha Casa Minha Vida, e para os municípios abaixo de 50 mil habitantes serão mais 20 mil casas. Então serão mais 120 mil casas que vão ir para o mercado, né? Agora vamos falar de esporte. O feriado de Sexta-feira da Paixão não teve nada de descanso, viu, Cris? Para 3 dos maiores clubes do Brasil. Pois é, às vésperas da 5ª rodada, Corinthians, Santos e Grêmio ainda estão sob comando de técnicos interinos. Vamos conversar sobre isso com o Bruno Lohans. Ô Bruno, não é um apagão, mas é quase. Previsão de anúncio dos novos técnicos? Pois é, Cris, está todo mundo correndo contra o tempo, tentando encontrar um substituto. Boa noite a você, boa noite, Kleber. Boa noite para você que acompanha o JR. Previsão não há, mas o Grêmio está perto de fechar com o Mano Menezes e o Santos ainda procura um nome. A diretoria do Corinthians segue com as conversas para poder anunciar um novo técnico o mais rápido possível. Dorival Júnior é o mais cotado para assumir o timão. Hoje, Ramon Dias e o filho Emiliano foram ao clube e se despediram do elenco do Timão. Para nós foi um grande trabalho. Antes mesmo da demissão do técnico Ramon Dias, o Corinthians já tinha um alvo para assumir o comando do time, Dorival Júnior. Os contatos começaram após a derrota para o Fluminense. O último trabalho de Dorival Júnior em clubes foi no São Paulo em 2023. Foram 54 jogos, com 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas, além da conquista inédita da Copa do Brasil pelo tricolor. Na sequência, Dorival comandou a seleção brasileira. Foi demitido no fim de março. O executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, se reuniu com Dorival Júnior nesta sexta-feira para acertar valores e tempo de contrato do treinador. O acordo deve ocorrer nas próximas horas. A expectativa é de que a estreia do novo técnico seja apenas contra o Racing do Uruguai pela Sul-Americana. Vários times o Dorival trabalhou aqui no futebol brasileiro com êxito. Eu acho que o Dorival para clubes, eu acho que ele tem totais condições de fazer o time do Corinthians jogar melhor do que tem jogado com o Ramon. O novo treinador vai comandar o Corinthians no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. No sábado, o Corinthians recebe o Sport na Neoquímica Arena.
No domingo, o vice-líder Palmeiras vai tentar passar o Flamengo no topo da tabela. Os dois clubes têm a mesma pontuação. Ô Bruno, quem é que vai tentar parar o Verdão nessa rodada? Qual é a sua aposta? Pois é, um duelo muito difícil, né? O Palmeiras vai até Fortaleza, vai até o Ceará, onde vai enfrentar o Fortaleza, que já viveu momentos melhores até aqui na competição. O jogo você acompanha aqui na Record, no R7 e no Play Plus, a partir das 6 da tarde. Se por um lado os palmeirenses estão sorrindo com a boa fase, a torcida do Fortaleza começou a perder a paciência. Tumulto na chegada à capital cearense. O zagueiro Davi Luiz foi cercado por alguns torcedores do Fortaleza por conta da derrota para o Vitória. Mas a bronca não é geral. Aqui, esse cara que chegou com vontade, irmão. Segue o cara, mano. Daverson foi poupado das cobranças. A equipe está a 5 jogos sem vencer e a 12ª posição na tabela incomoda. O técnico Vojvoda vai ter que planejar um time sem Martínez, um dos destaques do time que está suspenso por ter recebido o 3º cartão amarelo. Temos peças de substituição para eles. Vamos a analisar bem, a ver quienes são os jogadores que vão a começar o jogo e quienes vão estar relacionados para esta partida de Palmeiras. Pois é, o próximo jogo é sempre uma oportunidade para dar a volta por cima. Só que o Fortaleza tem pela frente o Palmeiras. O Verdão vive um momento oposto. Vem de 5 vitórias seguidas e divide a liderança do Campeonato Brasileiro com o Flamengo. O Palmeiras parece sempre querer mais. Hora de fazer exercícios físicos e rever o último jogo durante o treino. Fizemos bem o que temos para melhorar para o próximo jogo. A Record vai mostrar Fortaleza e Palmeiras no domingo, a partir das 6 da tarde. A cobertura completa você acompanha também pelo R7 e Play Plus. Temos que focar em trabalhar, recuperar o corpo também que está muito pegado. Um grande jogo e sem tensão. Afinal de contas, quando a fase é boa, até o maior esforço parece ficar leve. A 5ª rodada do Campeonato Brasileiro será a primeira com vários clássicos estaduais. E alguns times já estão em crise antes de entrar em campo contra seus rivais históricos. Depois da goleada para o Mirassol, o Grêmio vai encarar o maior rival pela 5ª rodada do Brasileirão. Com a demissão do técnico Gustavo Quinteiros, o tricolor gaúcho está na zona de rebaixamento e ainda negocia a contratação de um substituto. Não vai ser um clássico tranquilo contra o Internacional, porque o Colorado também vem de derrota. Aliás, perdeu a invencibilidade que tinha em 2025 no 1-0 para o Palmeiras em pleno Beira-Rio na última quarta-feira. Alerta de troca de técnico no Clássico Paulista é o argentino Luiz Ubeldia, do São Paulo, que até agora só empatou na competição. O duelo contra o Santos no domingo será marcado por grandes desfalques nos dois lados. O artilheiro Caleri, do tricolor, vai operar o joelho e ficar fora por até 8 meses. Já pelo Santos, Neymar sofreu outra lesão na vitória sobre o Atlético na quarta e também está fora do jogo. O Santos pode montar um time de muita compactação no meio de campo, tentar travar o São Paulo. O São Paulo vai jogar pressionado para tentar ganhar, mas acho que o jogo ganha em dinâmica sem as estrelas veteranas do São Paulo e sem o Neymar contundido, que ele centralizava todas as ações do Santos. Outro clássico vai acontecer aqui no Maracanã neste sábado. Vasco e Flamengo se encontram em momentos diferentes na competição. Enquanto o time de São Januário pode até demitir o técnico em caso de derrota, a equipe rubro-negra briga para seguir na liderança. A goleada de 6-0 contra o Juventude na última quarta-feira encheu de confiança o elenco do Flamengo. As coisas vêm acontecendo bem dentro do campo e a expectativa para o sábado, que é o clássico, é muito grande. Já o Vasco não resistiu à força do bicampeão cearense na quarta rodada. A irregularidade da equipe cruzmaltina chama a atenção, principalmente no setor defensivo. O torcedor anda insatisfeito com o trabalho do time. Dá medo quando a gente vai jogar contra uma equipe que é uma equipe muito mais forte, como o Flamengo, com um ataque muito potente e a gente com uma defesa insegura. Talvez uma mudança aqui, outra ali, mas vamos lá, né? Vasco é Vasco, é Vasco, Vasco!
E para você ter informação exclusiva sobre o futebol direto no seu celular, acesse o QR Code que está na sua tela e siga o canal de transmissão de WhatsApp do R7 Esportes. Lá você vai receber em primeira mão notícias sobre o seu clube e tudo sobre o Brasileirão. Amanhã tem jogo decisivo da fase de classificação do campeonato amapaense. O Santos do Amapá, que está em 4º lugar, enfrenta o Cristal, que é o 5º colocado. A partida vale vaga nas semifinais. A TV Equinócio, nossa afiliada no Amapá, transmite o jogo ao vivo a partir das 4h. E domingo tem um jogão. Palmeiras enfrenta o Fortaleza no Ceará e você vai acompanhar ao vivo aqui na Record, no R7 e no Play Plus a partir das 6h. Cris, Clébio. Valeu, Bruno. Mais de 2 milhões de pessoas participaram do evento A Família ao Pé da Cruz, em um clamor da Igreja Universal pela proteção e restauração de todas as famílias. A celebração aconteceu no Brasil inteiro e em 137 países. A presença do bispo Edir Macedo marcou os eventos em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Maracanã, o maior estádio do Brasil, foi palco de um clamor histórico. O evento A Família ao Pé da Cruz reuniu milhares de pessoas com um único propósito: orar pela restauração dos lares. O seu Henrique, de 82 anos, garantiu o primeiro lugar na fila. Fiz questão de ser primeiro e quero ficar em frente ao altar. A Vanessa trouxe a filha. A minha família é uma família que precisa muito de ser reestruturada. E eu tenho certeza que o que eu vim buscar eu vou receber, pela minha fé. Uma celebração em torno de todas as famílias brasileiras. Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, começa na pessoa. Mãe, a senhora está com o filho na criminalidade, o casamento está destruído, a vida está uma bagunça. Começa com a senhora. Começa em mim. Em mim, a minha família será abençoada. Essa é a nossa fé. É a fé da Igreja Universal do Reino de Deus, é a fé do Maracanã. As arquibancadas do estádio se encheram rapidamente. Telões foram montados ao lado do Maracanã para acomodar a multidão. Num papel, venha meu pai, agora mesmo, para... A Ivanir esteve aqui nos eventos que aconteceram há mais de 20 anos, quando a Universal lotou o estádio em uma vigília. Como fazes aos lírios do campo. Foi uma bênção aquele dia, veio minha família toda e hoje vai ser outra bênção. Em 1999 eu estava aqui com a minha avó e hoje eu estou aqui. A grande surpresa do dia foi o retorno do bispo Edir Macedo ao Maracanã. Receba o Espírito de Deus aí onde você está. Receba agora o Espírito da paz, o Espírito da vida. Receba agora aquilo que estava faltando na sua vida. O bispo Macedo lembrou a história de Jacó e ensinou a usar a fé inteligente. Deus vai fazer aquilo que tem sido impossível para você. Oh, meu Pai, agora mesmo, com a palavra na sua cabeça, quer dizer, com a promessa de Deus na sua cabeça, não sentindo, não interessa o que você sente, não interessa o que o coração sente ou deixa de sentir. Se você está sentindo frio ou calor, não interessa. Se está sentindo a presença de Deus, não importa. O que importa é o seguinte: é a palavra dele na sua cabeça. 26 anos depois, o Maracanã volta a ser palco de mais um evento grandioso. E nesse momento, o bispo Edir Macedo e milhares de pessoas se unem em um propósito de fé para buscar a restauração e a união das famílias. Você vai arrebentar. Creia no amanhã. Creia que Deus é contigo. Crê é olhar para o futuro. Amém? Crer é você ter certeza de que o que ele falou vai se cumprir. Não importa as circunstâncias. Vai acontecer em nome do Pai, do Filho
Que o Espírito Santo, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. No altar, depoimentos de famílias que tiveram as vidas transformadas. A Jéssica é uma ex-usuária de drogas. E aí eu comecei a frequentar a Igreja Universal, comecei a me envolver com as coisas de Deus, me libertei. E eu falei para Deus, falei assim, se o Senhor tem uma obra na minha vida, eu quero te conhecer, porque se eu não te conhecer, não vai adiantar nada eu ficar aqui na igreja. Eu preciso ter uma experiência pessoal com o Senhor. Amém. Não o que as pessoas falam, mas eu e o Senhor. É, isso aí. E assim eu conheci Isso Ele. é a fé inteligente. Ao fim do evento, milhares de pessoas deixaram o estádio com a certeza de que o encontro marcou a vida de todos. E a busca pela restauração familiar aconteceu em todo o Brasil. Em São Paulo, as filas circularam o Mercado Livre Arena Pacaembu. Emoção e expectativa altas ainda do lado de fora do estádio. A gente sabe que nos últimos dias são tempos trabalhosos. E quanto mais a gente puder lutar pela nossa família, fazer a oração, estar com ela aos pés da cruz, a gente tem benefício maior ainda. Muitos jovens, como eu, né, se apegam à fé, porque a fé é a base de tudo. Às 10 horas da manhã, todas as cadeiras já estavam ocupadas. Famílias em busca da restauração, unidade e salvação dos lares. Uma multidão atenta às palavras do bispo Renato Cardoso, responsável pela Universal no Brasil. É um momento sagrado, um momento especial, um momento divino. E quando nós estamos num momento assim, o diabo não gosta e ele usa pessoas e coisas para distrair, para irritar, para atrapalhar, para tirar do espírito, tirar o foco, a concentração. E você não deve deixar que isso aconteça. Se aconteceu algo assim com você já no caminho para cá, ou quando você chegou aqui, ou você que está aí fora tentando entrar e não conseguiu, não deixe isso estragar a sua experiência com Deus. Porque o mais importante aqui é que nós estamos aqui por uma razão, por uma promessa, uma palavra de Deus que diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A apresentadora Cristiane Cardoso se direcionou às mulheres. Então, em nome do Senhor Jesus, assim como um dia o Senhor foi lá dentro do meu ser e tirou as minhas inseguranças, um dia o Senhor me mostrou o meu valor, o Senhor abriu os meus olhos para enxergar o amor, o valor que o Senhor me dava. Eu quero que o Senhor faça o mesmo por essa mulher. Na Sexta-feira da Paixão, a oportunidade de fortalecer a fé e renovar a esperança. A família é a célula-mãe da sociedade e não há como a gente ter uma sociedade melhor se a gente não investir nas famílias. Hoje é um dia de fé e eu tenho certeza que novas histórias começarão a ser escritas de pessoas que viram os recursos humanos serem esgotados, não tiveram a solução do problema, mas que encontrarão na fé essa solução. O estádio se transformou num templo a céu aberto, quase 40 anos depois da última concentração da Igreja Universal no Pacaembu. Estádio lotado de pessoas unidas com um único propósito, um clamor de fé pelas famílias. Muitas aqui têm histórias parecidas de dor, luta, desunião, histórias colocadas ao pé da cruz, em busca de bênção e proteção na presença de Deus. Este cirurgião plástico veio retribuir o exemplo de fé que recebeu na infância. Eu também fui para a fé, encontrei a fé e essa fé também salvou a minha família. Então hoje sou casado, tenho meus filhos, estão na presença de Deus, tudo por causa das sementes plantadas lá atrás. As duas irmãs trouxeram fotos dos parentes em busca da restauração. Para todos da minha família, mas também principalmente pelos meus filhos hoje, meus irmãos. A
A celebração de fé foi realizada em 26 estados e no Distrito Federal. Em Canoas, no Rio Grande do Sul, milhares de pessoas se reuniram no Parque Eduardo Gomes, atingido pela enchente do ano passado. Saber que aqui já teve um lugar de tragédia, de dor, mas hoje é um lugar de bênção. Em Brasília, a palavra pela recuperação familiar aconteceu no solo sagrado. Pessoas também estiveram em Belo Horizonte, em Manaus, em Aracaju e em Belém. Nós estamos em busca da nossa salvação e que Deus possa tocar no coração deles. O que eu não posso fazer, eu tenho certeza que hoje o Senhor vai fazer aqui. O ministro da Advocacia Geral da União reforçou que a família é o alicerce da sociedade. Jorge Messias saudou o bispo Renato Cardoso, líder da Universal no Brasil, e a esposa Cristiane Cardoso, cuja caminhada conjunta é exemplo de aliança, compromisso e edificação mútua. A Confederação Israelita do Brasil disse que em tempos em que valores familiares precisam ser continuamente reafirmados, essa iniciativa ilumina o caminho para a união, a bênção e a proteção de todas as famílias e casamentos. Templos da Universal em quase 140 países também fizeram um clamor pela união das famílias. Em Moçambique, na África, centenas de pessoas se reuniram no cenáculo de Maputo. A celebração também foi realizada em Portugal. O evento aconteceu ainda no México, Índia, Macau, Madagascar e Filipinas. Em São Paulo, pouco antes das 5 da tarde, o estádio voltou a ficar cheio, mesmo com a chegada da chuva. Milhares de pessoas tiveram mais uma chance de clamar pela união familiar. O evento Família ao Pé da Cruz reuniu aqueles que enfrentam mágoas e conflitos no lar e também aqueles que têm um outro motivo para estar aqui: celebrar a união das famílias junto ao bispo Edir Macedo. A chuva forte não impediu o momento de oração, pelo contrário. Você está vendo essa chuva? A gente poderia se unir agora e mandá-la parar. Mas eu não quero que ela pare, não. Eu quero que ela caia mesmo. Sabe por quê? Porque essa chuva representa o Espírito Santo. Receba o Espírito de Deus aí agora. Um grande clamor de fé que marcou a vida de milhões de pessoas. O bispo Edir Macedo finalizou desejando que as famílias se unam diante da presença de Deus. Meu Deus é grande. O meu Deus é grande. Ele está aqui dentro de mim a falar com você, para que você possa engrandecer o nome dele na sua casa, na sua família. Você seja uma excelente esposa, você seja um excelente chefe de família, você seja pai ou mãe de filhos que venham honrar o seu nome. É isso que o Deus Pai quer fazer em você. Ele quer ser honrado através de você. O nome dele, ele quer que o nome dele seja honrado na sua vida. O Jornal da Record termina aqui e à 00:30 tem mais JR. Você pode assistir a edição de hoje completa ou ouvir a nossa versão em podcast no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Reis tem Até Onde Ela Vai. Você não pode perder. Boa noite, bom final de semana e até amanhã. Boa noite, até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.